Dando continuidade, então, aos nossos treinamentos de capacitação com os nossos fiscais do CRC Paraná, nós, então, vamos ter uma tarde muito proveitosa aí com o professor Laudelino Johan, que vai nos falar sobre demonstrações contábeis, notas explicativas e as políticas contábeis, né? Registrando que a gente está gravando esse treinamento, então, para que ele possa ser replicado a todos os fiscais do sistema CFC-CRC. Então, é uma contribuição do CRC Paraná para todo o sistema. Laudelino, com você a palavra. A gente espera ter uma tarde muito proveitosa, eu tenho certeza disso. Muito bem, muito obrigado a todos. Falar das demonstrações contábeis, notas explicativas e também de políticas contábeis. Não existe mais como fazer contabilidade se a gente não entender, principalmente a questão das políticas contábeis, como elas devem ser conduzidas. Então, vamos começar a falar do nosso tema, mostrando um pouquinho em termos de legislação. Até o ano de 2010, nós tínhamos uma legislação contábil no Brasil bastante truncada, vamos dizer assim. Então, nós tínhamos ali Conselho Federal, Receita Federal, Banco Central, SUSEP, CPC, CVM, diversos órgãos reguladores, também, de certa forma, legislando sobre a questão contábil. Em 2010, com a alteração do Decreto-Lei 9295, surge uma nova realidade. Agora, há de se esclarecer que uma realidade não se muda apenas pela mudança do decreto. Uma realidade precisa ser construída gradativamente, essa mudança. Mas a alteração que nós temos ali diz, são atribuições do Conselho Federal de Contabilidade, e uma das mais importantes, regular acerca dos princípios contábeis, mas o que eu quero dar destaque é editar normas brasileiras de contabilidade de natureza técnica e também de natureza profissional. Então, a partir de 2010, nós temos uma nova realidade, que é essa realidade que nós estamos vendo aqui. Cabe ao Conselho Federal de Contabilidade regular, editar, normatizar as normas brasileiras de contabilidade. Então, nós podemos dizer que, a partir de 2010, nós começamos um novo período dentro da contabilidade no Brasil. Claro que, se nós ainda analisarmos hoje, os diversos órgãos, principalmente reguladores, ainda estão fazendo também edição de normas e aprovando normas do Conselho Federal de Contabilidade. Só para citar algumas questões assim, eu até coloquei aqui em destaque, dizendo que nós temos que ter um cuidado, sempre que nós vamos aplicar as normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, para ver se essas normas não são conflitantes com órgãos reguladores. Por exemplo, o Banco Central, CVM e etc. Por exemplo, só em relação ao ativo imobilizado, um único item, a NBCTG 27, que trata do ativo imobilizado, ela prevê lá diversos métodos de depreciação. E, ao regular esta norma, o Banco Central estabeleceu que o único método que pode ser usado é o linear para a questão aí, de quem está subordinado ao Banco Central. Então, vejam, eu coloquei aqui, cuidado ao aplicar as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Nós sempre temos que estar atento se o órgão regulador não tem conflito com essas normas. Havendo conflito, nós temos que ter o zelo, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Aqui eu criei uma árvore, que nós chamamos aí a árvore de aplicação das normas de contabilidade. Então, nós temos ali o Conselho Federal de Contabilidade, que tem um órgão, vamos dizer assim, de staff, aí, o CPC, que recebe as normas do IASB, e o CPC faz todo esse trabalho, e, a partir daí, essas normas chegam no Conselho Federal de Contabilidade. Aí a pergunta é, tem órgão regulador? Se tiver órgão regulador, nós temos que perguntar, tem conflito com o órgão regulador a norma editada pelo Conselho Federal de Contabilidade? Sim. Então, nós somos obrigados ainda a aplicar a norma do órgão regulador. Então, percebam que essa plena convergência está a caminho.
mas ela ainda não está plenamente implantada. Nós temos várias normas de órgãos reguladores que ainda, de certa forma, conflitam com as normas do Conselho Federal de Contabilidade. Se não tiver conflito, aplica a norma editada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Tá? Então, ou se não tiver órgão regulador. Nós temos uma outra questão que deve ser observada. Se a legislação societária, tá, tem conflito com a norma de contabilidade. Então, nós temos algumas legislações ainda que podem, em determinadas circunstâncias, conflitar com as normas de contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, aqui, nós vamos perceber que em diversas normas, a norma deixa bem clara do Conselho Federal de Contabilidade, olha, se tiver conflito, então é preciso aplicar esta legislação também, ok? E nós temos um último item que eu coloquei aqui, em relação à exigência do fisco. Todos nós sabemos que a Receita Federal ela se adequou a essas normas de contabilidade que o Conselho Federal edita, mas ela faz algumas exigências em termos de contabilização em subcontas. Então, neste caso aqui, não cabe aplicar meramente a norma editada pela Receita Federal. Hoje nós temos a Lei 12.973, que trata disso, que é de 2014, e nós temos em vigor hoje a Instrução Normativa 1700 da Receita Federal do ano passado, 2017, que ela fala em várias situações, eu vou mostrar algumas para vocês hoje, que é preciso neutralizar alguns lançamentos, alguns reconhecimentos. Então, no começo pode ficar um pouquinho confuso essa questão, mas ao demonstrar com exemplos, mais para frente isso fica mais claro. Então, é essa árvore que nós precisamos ficar bastante atentos. Aqui um pouquinho quanto à estrutura dos relatórios contábil, financeiro, como está descrito essa nomenclatura, principalmente na estrutura conceitual. Então, hoje nós temos as NBCTGs, Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica Geral, nós temos as ITGs, Interpretação Técnica Geral, Comunicado Técnico Geral, que são os CTGs. Todas elas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e aprovadas por ele. A base dessas normas todas se sedimenta na estrutura conceitual. Então, a gente pode dizer que a estrutura conceitual ela não é uma norma a ser seguida literalmente. Ela é uma norma que, em muitas circunstâncias, ela deve ser observada, né? Mas ela dá base para a criação de outras normas, ou interpretação, ou comunicado técnico. Então, ela que sedimenta todos os conceitos que, a partir dali, se criam as normas, ou as ITGs, ou os CTGs. Então, basicamente, nós temos esses três grandes pilares que nos orientam. O ponto de partida, para começarmos a criar uma política contábil, nós temos que escolher um modelo de contabilidade. Então, nós temos hoje, para empresas que visam resultado econômico, que visam lucro, nós temos 3 modelos que, em algumas situações, podem ser aplicadas, outras não, porque talvez não estão dentro dos requisitos trazidos por essas normas. Então, o primeiro passo, escolher um modelo de contabilidade. Nós temos o primeiro modelo, é o modelo da ITG 1000, que é para microempresas, empresas de pequeno porte. Quem são essas microempresas, empresas de pequeno porte? São aquelas empresas que não têm prestação pública de contas e que tiveram no ano anterior receita bruta, agora já alterado, de 4.800.000 reais. Então, esse limite ele é automaticamente alterado, assim que os limites do Simples Nacional também forem sendo atualizados. Então, se eu tiver dentro desses requisitos, eu posso fazer opção por este modelo. Claro que esse modelo ele se aplica às sociedades empresárias e sociedades simples, então tem algumas restrições também neste sentido. Nós temos um segundo modelo, que nós chamamos o modelo de pequena e média empresa, NBCTG 1000, e essa norma já teve uma revisão, por isso é R1, que pode ser adotada por todas as empresas que não têm prestação pública de contas e que tiveram, no ano anterior, receita bruta até 300 milhões ou ativos totais até 240 milhões. Extrapolou algum desses limites ou critérios, automaticamente está desenquadrado também deste modelo.
O terceiro modelo, sim, nós temos aí as empresas que vão adotar as normas completas de contabilidade, nós chamamos de FRS completa e FRS full. Então, todas as empresas que visam resultado econômico, visam lucro, podem adotar essas normas completas. Claro que, quanto maior a empresa, automaticamente, a complexidade dessas normas do modelo 3 são bem maiores. E também vou dar o destaque para o terceiro setor, que adota aí a ITG 2002 e que teve uma única também revisão. Essa norma, então, ela deve ser adotada para todas as entidades do terceiro setor, que são as fundações de direito privado, associações, organizações religiosas, partidos políticos, entidades sindicais e outras que se enquadrarem dentro desses conceitos. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a questão aí das microempresas e empresas de pequeno porte. Uma das questões sempre duvidosas, principalmente ainda em alguns setores, é quais demonstrações são obrigatórias. Porque, via de regra, as pessoas, os profissionais, raramente fazem outras demonstrações a não serem as obrigatórias. Então, as obrigatórias aqui é bastante simplificado mesmo. Demonstração, nós temos aí o balanço patrimonial, a demonstração do resultado e notas explicativas. Vamos tentar mostrar um pouquinho como as notas explicativas precisam ser estruturadas, porque, por incrível que pareça, é uma das grandes dificuldades dos profissionais da contabilidade redigir essas normas. Parece que o profissional está bastante habituado a fazer lançamentos, a fazer ajustes, a fazer conciliações, mas sempre que se fala em criar, vamos dizer, a política contábil, principalmente as notas explicativas, surgem as dificuldades. Então, nós temos aqui algumas notas que são obrigatórias. Contextualizar o contexto operacional da empresa. Então, essa é a primeira questão. A gente traz assim um resumo, um modelo, para que a pessoa possa ver e não esquecer as coisas mais importantes. Políticas e práticas contábeis. Sempre é preciso dizer qual legislação comercial que se está adotando. Se é a lei das SAs, se é o Código Civil, é necessário dar esse esclarecimento. Então, aqui eu coloquei em destaque a própria legislação comercial, a Lei 10.406 de 2002. E também já dei um destaque aqui quais demonstrações que foram elaboradas. Quanto ao regime de contabilização, claro que só se admite o regime de competência. Então, sempre é importante dizer que adotou o regime de competência e o que representa isso, o que é esse regime de competência, que a gente detalhou um pouquinho aqui para frente. Tá? Depois disso, eu entrei especificamente na política. Aqui em cima eu falei em políticas e práticas, mas aqui é a política a ser adotada, porque a ITG 1000 é uma norma bem, vamos dizer assim, que ela traz poucos subsídios contábeis para o nosso dia a dia. Por exemplo, tem inúmeras situações que a ITG 1000 não contempla. E aí, eu posso adotar qualquer norma livremente? Não, não posso. Então, existe uma política que tem que ser seguida. Se eu estou adotando a ITG 1000 e eu não consegui a solução do que eu precisava no dia a dia da contabilidade na ITG 1000, eu não posso simplesmente sair adotando outras normas, normas completas de FRS, não posso. Porque existe uma hierarquia que deve ser seguida. Então, primeiro a ITG 1000, não estando contemplado ali a situação que eu preciso resolver, aí eu vou para a ITG 2000, que trata da escrituração contábil. Se nesta ITG 2000 eu também não conseguir resolver, aí eu vou aplicar a NBCTG 1000. Então, existe uma política que deve ser seguida. Eu não posso simplesmente, não tem na ITG 1000, então eu vou adotar uma norma completa de IFRS. Não tem base legal para isso. Então, a política aqui não é aquela que eu quero determinar. Eu preciso sempre buscar na ITG 1000, logo no início ela já vai colocando qual política deve ser adotada nas lacunas que a ITG 1000 não preencheu. Então, isso é bem importante. Aqui, em relação aos estoques também, a ITG 1000 exige que, quando existem os estoques, deve ser feito aí uma nota explicativa demonstrando como eles foram avaliados e tudo mais. Tá? Eu sempre coloco também a base legal para quem precisar. Em relação ao imobilizado, também é necessário dizer como ele foi mensurado,
como que é o critério de depreciação. Então, aí é necessário fazer esse desdobramento em relação a isso. E aqui eu coloquei novamente o item 18 da ITG 1000, que trata exatamente dessa questão. Em relação à recuperabilidade dos ativos, que nós chamamos de impairment, mesmo quem está subordinado à ITG 1000 precisa sim fazer a análise de impairment. Nós não estamos falando aqui em sair fazendo laudo, mas a análise precisa ser feita. Mas no final do nosso seminário aqui, eu vou mostrar para vocês como se faz isso no dia a dia, ao encerrar as demonstrações contábeis de um ano, lá em janeiro, fevereiro, como o contador, o profissional da contabilidade precisa fazer essa questão. E aqui é bastante tranquilo também. Ainda em relação ao modelo da ITG 1000, nós temos aí como as receitas foram reconhecidas. Eu fiz uma nota aqui mostrando quais demonstrações foram elaboradas, e aqui foram elaboradas só as obrigatórias, então se limitou às obrigatórias e não às demais que possam ser facultativas. Essa nota 10 é bem importante. Isso aqui, eu até já presenciei diversas situações, questionamento em licitações, por exemplo, aonde as notas explicativas não dizem qual é o modelo que se está adotando. Então, é preciso formalmente dizer qual é o modelo que se está adotando, aqui na 11, perdão. Ó. Então, ó, declaração explícita, ó, que está em conformidade com o modelo da ITG 1000. E a 10 fala das contingências passivas. Em relação às contingências passivas, é preciso fazer uma análise, ao final de cada período, pelo menos, se tem contingências passivas e se elas devem ou não ser reconhecidas como passivos ou provisões. Até porque passivo e ativo contingente não devem ser reconhecidos. Tá? Não tem previsão legal de reconhecimento de ativos e passivos contingentes. Agora, de provisões e passivos, aí sim. Outras informações relevantes. Então, veja, aí num cômputo de 12 notas explicativas, você faz a tua política. Isso é fazer política contábil. Hoje, um número muito grande de pequenas empresas podem adotar esse modelo, talvez seja o modelo mais adotado no Brasil hoje, principalmente pelas empresas pequenas, aí, as microempresas. Falando um pouquinho sobre o modelo contábil para pequenas e médias empresas, nós temos aí um rol de demonstrações contábeis, o balanço patrimonial, demonstração do resultado. Ainda tem gente que se apega à forma, fica discutindo se deve ser demonstração do resultado do exercício. Isso é mera forma. Então, isso não altera o resultado em contabilidade, em IFRS. Então, aqui eu coloquei demonstração do resultado. Temos também a obrigatoriedade da demonstração do resultado abrangente, e muitos acham que basta pôr uma nota e suprimi-la sem fazer nada. Se tiver resultado abrangente, esse resultado abrangente precisa ser demonstrado, sim. Claro que tem várias maneiras de fazê-lo, e eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Demonstrações das mutações do patrimônio líquido, que já é bem conhecida, a DFC e as notas explicativas. Então, aqui já ficou um conjunto maior e bem mais robusto de demonstrações, e que eu vou mostrar agora, principalmente começando com as notas explicativas. Em relação às notas, nós temos um elenco bastante grande de notas que precisam ser elaboradas para quem adota esse modelo. Tem uma lista bastante grande ao longo da NBCTG 1000. Eu estou citando algumas mais relevantes e que exigem mais cuidados, mas claro que a lista não é exaustiva, ela é apenas ilustrativa. Então, nós temos aqui novamente o contexto operacional, as políticas, novamente, determinando qual é a legislação comercial que está sendo adotada pela empresa, precisa dizer, porque senão você poderia estar num vazio, ou adotando o Código Civil, ou adotando até mesmo a lei das SA subsidiariamente, etc. Então, há necessidade. Quanto à demonstração do resultado abrangente, é sempre importante como ela foi tratada, se ela foi feita uma demonstração em separado ou não. Os itens 3.18 e 3.19 da NBCTG 1000, eles facultam que esta demonstração do resultado abrangente possa ser inserida. Não é substituída pela DMPL, é inserida dentro de uma coluna da DMPL. E também a mesma NBCTG, ela permite
que a demonstração do resultado abrangente possa ser uma continuação da demonstração do resultado do período ou do exercício. Porém, a lei das SAs veda essa questão. Por quê? Porque a lei das SAs diz que a demonstração do resultado do período ou do exercício deve ser uma demonstração do resultado autônoma, ou seja, não pode ter outra ligada a ela. Então, a recomendação dessa demonstração do resultado abrangente, quando ele existir, eu já vou mostrar em que situações ele existe, o aconselhado é faça ela autonomamente ou insira ela numa coluna da DMPL. Regime de contabilização, aqui novamente estamos citando que é o regime de competência. Claro, sempre é o regime de competência. Aqui podemos passar um pouquinho mais rapidamente como as receitas e despesas financeiras foram contabilizadas. Claro que aqui nós temos que cuidar, porque nós não podemos adotar qualquer método. Sempre que nós falamos em receitas e despesas financeiras, nós temos que saber qual é a metodologia adequada. Tá? Então, eu descrevi ela aqui para ilustrar. Em relação à política contábil, significa o que não tem na NBCTG 1000, que norma usa? E tem muitas situações que a NBCTG 1000 não contempla. E aí, eu peguei toda a legislação que está na NBCTG 1000 e lá não trouxe a resposta que eu preciso para contabilizar um ativo, um passivo, uma receita ou uma despesa. Neste caso, veja, ó, tudo que não estiver na NBCTG 1000, aí sim eu vou adotar as características qualitativas aqui para resolver essa questão. Tá? Essa nota, ela não está explicitamente na NBCTG 1000, mas eu acho ela de extrema importância, porque hoje nós temos a lei de falência e recuperação de empresas, e ela é bastante severa em relação ao contabilista, ao profissional da contabilidade. Então, sempre que a contabilidade for terceirizada, eu acho importante ressalvar, aqui eu estou ressalvando algumas questões, referentes à lei 11.101 de 2005. Até porque essa lei é bastante severa e ela é bastante exigente, então é importante que se diga como que se deu essa relação no dia a dia da política contábil entre o empresário, a empresa, e o escritório de contabilidade que faz a contabilidade terceirizada. Como que as estimativas foram feitas? As demonstrações contábeis, por sua essência, elas podem ser valores exatos, mas tem muitos valores que são estimados. Como foi feita essa estimativa? Então, sempre é importante ficar atento, e aqui eu fiz uma nota também em relação a isso. Moeda funcional. Aqui eu estou dizendo que a moeda funcional da empresa é o real e que as demonstrações também são apresentadas em reais. A moeda funcional é aquela moeda, principalmente quando você trabalha com o mercado externo, ou você tem subsidiárias ou filiais em outros países, como que se dá essa conversão? Qual é a moeda funcional da empresa? A partir dessa moeda funcional, vem para dentro das demonstrações. Então, eu estou demonstrando aqui algumas situações em relação a isso. Em relação ao teste de recuperabilidade, novamente, é preciso também, para quem adota a NBCTG 1000, fazer essa análise, mas eu vou esclarecer isso um pouquinho mais adiante, até porque tem bastante dúvidas de como fazer isso na prática. Já quase concluindo a questão das notas explicativas, as principais, vamos dizer assim, eu coloquei aqui provisões, ativos e passivos contingentes, como foram tratadas essas provisões, em que momento que elas foram reconhecidas ou não, e ainda, que ativos e passivos contingentes existem, como foram tratados. E lembrando novamente, ativo e passivo contingente não se reconhecem, não devem ser reconhecidos. Os ativos contingentes até se reconhecem na condição praticamente certa, mas aí a própria norma complementa que nesta condição eles deixam de ser contingentes e passam a ser ativos legítimos. E a mesma situação em relação aos passivos contingentes também. O ajuste a valor presente, essa norma, está contemplada na NBCTG 1000, também temos a norma do IFRS completo, NBCTG 12, e ela também traz bastante dúvidas no dia a dia. Então, além da nota explicativa, um pouquinho mais adiante eu vou mostrar como que essas operações são tratadas na contabilização a ser feito no dia a dia dentro das empresas. Aqui, para concluir já, nota explicativa de conformidade. Então, novamente, eu estou dizendo, eu estou em conformidade com a NBCTG 1000.
Então, se eu falo que eu estou em conformidade com a NBCTG 1000, eu preciso seguir todos os procedimentos adotados pela NBCTG 1000. Como é que foi apurado o resultado? E aqui a gente poderia continuar descrevendo todos os principais grupos de ativos, passivos, receitas, despesas na DMPL e na DFC, até porque carecem também de notas. Mas não é objetivo aqui fazer o rol completo de notas, apenas um rol ilustrativo. Eventos subsequentes são aqueles que se iniciam em 1º de janeiro e eles se encerram ao concluir as demonstrações contábeis e fazer a aprovação dessas demonstrações ou transmitir aí a ECD ou registrar o próprio livro diário. Teve algum evento subsequente relevante? Precisa ser detalhado. A própria norma diz em que situações que é obrigado se detalhar e tem algumas situações que obrigam, inclusive, a reconhecer ativos e passivos que, porventura, possam não ter sido reconhecidos. Aqui o conjunto completo de demonstrações. Então, é para aquelas empresas que adotam as normas completas. Então, nós temos aí o balanço patrimonial, demonstração do resultado e demonstração do resultado abrangente, a DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração do valor adicionado. A demonstração do valor adicionado, ela apenas se torna obrigatória quando um órgão regulador o exigir. Caso contrário, ela fica facultativa por enquanto. E em relação às notas explicativas. Então, claro, aqui eu não vou falar das notas explicativas das grandes empresas, das IFRS completas, porque seriam muitas e não caberia aqui. Então, nós mostramos só da ITG 1000 e da NBCTG 1000. Um pouquinho sobre a estrutura do balanço. Aqui está bem ilustrado. Ativo circulante, não circulante. O não circulante, 4 subdivisões. Realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. Então, todos os demais subdivisões aí. E aí a gente percebe que, por exemplo, órgãos reguladores ainda mantêm uma estrutura diferente. Então, não dá para se assustar. Quando você abre o COSIF, por exemplo, que é regulado aí pelo Banco Central, você vai ver que tem uma estrutura ainda diferente desta, já adotada pelo Conselho Federal há um bom tempo. Aqui nós temos a questão do passivo, circulante, passivo, não circulante. E depois o patrimônio líquido, eu descrevi alguns grupos aqui dentro, então vamos um pouquinho em frente aqui também. Em relação a lucros e prejuízos, então existe aí as sociedades por ações, elas não podem, ao encerrar as demonstrações, manterem saldo na conta de lucros acumulados. Por quê? Existe vedação legal, então eles precisam ser destinados para reservas ou para dividendos ou outros grupos, mas não podem permanecer dentro de lucros acumulados. Os demais regimes societários aí podem sim fazer ainda essa manutenção de saldo nessa conta de lucros. Prejuízo sempre é possível. Aqui um pouquinho sobre a estrutura. As pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de como estruturar as notas explicativas. Eles têm que fazer um verdadeiro malabarismo para descobrir que nota se refere a cada uma das grandes contas que nós temos, então é sempre importante que ele venha elencado ao lado. Então nós temos os saldos do ano atual, os saldos comparativos e também as notas explicativas. Uma estrutura dessa é bastante funcional para quem vai analisar as demonstrações contábeis. Essa é a demonstração do resultado. Então nós temos a estrutura mínima, estrutura básica, e eu estou demonstrando ela aqui para vocês. E ela se subdivide em duas partes, as operações continuadas e descontinuadas. E, claro, essa estrutura mínima sugerida pelo item 5.7 da NBCTG 1000. Agora, a lei das SAs, ela também exige, no seu artigo 187, que seja demonstrado a receita bruta. Então, nada melhor do que manter a receita bruta ainda dentro dessa estrutura da demonstração do resultado. Tá? Aqui também mostrando as notas explicativas que são bem importantes. Demonstração do resultado abrangente. Essa também, vou falar apenas da estrutura dela, mostrando as situações
que devem ser apresentadas dentro da demonstração do resultado abrangente. Efeitos de erros, de correções de erros, tá? Mudanças em políticas contábeis, então isso também gera um resultado abrangente. Efeitos nas mudanças de taxa de câmbio também gera resultado abrangente. Operações com hedge que também pode gerar, e o ajuste de avaliação patrimonial, quando ele tem saldo dentro do patrimônio líquido, ele também gera resultado abrangente. Então, se eu tiver qualquer uma destas situações, eu estou obrigado a apresentar a demonstração do resultado abrangente. Posso apresentá-la de maneira isolada, como está demonstrado aqui, ou posso também inseri-la para as pequenas e médias empresas, eu posso inseri-la dentro da DMPL em uma coluna específica da DMPL, colocando lá outros resultados abrangentes ou resultados abrangentes tão somente. Ok? Então está aqui demonstrado. Aqui a DMPL, notem, eu já estou destacando que a DMPL não tem saldo inicial e final em lucros e prejuízos, então provavelmente ela deve ser uma empresa SA, ao qual aqui não tem lucro, tá? Prejuízo poderia ter. Note aqui, ó, eu inseri nesta DMPL também os resultados abrangentes. Então significa que eu estou desobrigado de apresentar a demonstração do resultado abrangente se eu optei pela NBCTG 1000. Se eu faço IFRS completo, eu preciso apresentá-la, sim, de maneira segregada. Tá? Então, aqui eu incluí ela. Então, note, um único lançamento que eu tenho aqui é decorrente de ajuste de avaliação patrimonial, mas poderia ter outros, igual aqueles que eu citei anteriormente. Partindo um pouco mais aqui sobre a questão das formalidades ainda, as notas explicativas que eu estou trazendo aqui sempre são importantes para esclarecer aos usuários das informações contábeis. Um pouquinho sobre o terceiro setor. O terceiro setor parece mais fácil, mas é o mais complexo em relação à exigência, em relação às notas explicativas, em exigência à estrutura, inclusive, das demonstrações contábeis. Então, nós temos aqui balanço patrimonial, demonstração do resultado do período, o termo adotado pelo Conselho Federal. Temos também a demonstração das mutações do patrimônio líquido, talvez o termo mais adequado seria demonstração das mutações do patrimônio social, até porque é uma entidade que não visa lucro e visa apenas resultado social. Demonstração dos fluxos de caixa e notas explicativas. Então, aqui sim já carece de um pouco mais de cuidado, um pouco mais de zelo. Vamos mostrar a estrutura do balanço patrimonial. Então, percebo que nós temos, ó, desde do início aqui, do caixa equivalentes de caixa, nós já temos banco, conta movimento, recursos com restrição e sem restrição. Então, o plano de contas já tem que começar com a abertura dessas contas, mostrando quais recursos têm restrição de aplicabilidade e quais recursos não têm restrição. O que significa ter restrição? São recursos, muitas vezes subvenções ou doações, e que têm um destino certo. Então, eu não posso aplicá-lo em outro lugar, eu não posso usá-lo livremente. Então, por isso que eles estão gravados aí com a questão da restrição dos recursos. Então, é com restrição e sem restrição. Isso vale para todas as contas ativas. Eu estou ilustrando algumas, mas isso vale para créditos a receber, para estoques. Aqui no realizava a longo prazo também, ó, aplicações financeiras com restrição e sem restrição. Eu preciso segregar. E aqui é importante dizer também que a própria Receita Federal ela pode desqualificar uma contabilidade que não faz essa segregação. Até porque na própria DMPL eu tenho que mostrar como esses recursos foram efetivamente aplicados. Quando nós falamos em investimentos aqui também, claro, eu só citei alguns também, se houver investimentos também tem que abrir com restrição e sem restrição, imobilizado idem, e se tiver intangíveis com restrição e sem restrição, também precisam ser segregados dessa maneira. Tá? Então chama-se atenção para esses cuidados bem especiais que precisam ser esclarecidos e observados. Aqui, em relação ao passivo, ele não traz assim grandes novidades, apenas aqui dentro do patrimônio líquido, nós temos aí a questão de outras reservas,
mas eu falo dessas outras reservas quando eu falar da DMPL. O que vai nessas outras reservas? É alguma coisa que alguém gostaria de classificar ali? Não. Ali vão parar os recursos com restrição. Tá? Os recursos com restrição vão ser classificados após transitar pelo resultado, subvenções e tudo, eles vão ser alocados aqui. Os demais, ajuste, avaliação patrimonial, déficit ou superávit acumulado, eu acho que é mais tranquilo. Novamente, a estrutura básica. Vejam a demonstração do resultado do período. Começa segregando as receitas com restrição e sem restrição. Então, nós começamos aqui, ó, receitas com restrição. É tudo que a entidade do terceiro setor recebeu e que tem um destino certo, inclusive o trabalho voluntário. Então, percebam, o trabalho voluntário sempre tem destino certo. Por que tem destino certo? Sempre que nós prestamos um trabalho voluntário, eu não tenho como prestá-lo simultaneamente em 2 lugares. Então, se eu estou fazendo uma palestra, então, e sou voluntário nessa palestra, esse trabalho voluntário, claro que sempre vai ser classificado com restrição. Gratuidades, etc., recebidas e que têm um destino certo, também precisam ser classificadas dessa maneira. Sem restrição, via de regra, são as doações, aquilo que entra livremente no caixa da entidade e que a entidade pode dispor desses recursos dentro do que prevê o estatuto livremente. A estrutura, ela também é muito parecida com a estrutura das demais empresas e ela também segrega em operações continuadas e o resultado também das operações descontinuadas. Então, eu preciso segregar sempre em operações continuadas e operações descontinuadas. Esse detalhe, as pessoas sempre ficam com dúvidas, então eu trouxe a descrição literal do que nós temos na ITG 2002-R1. Então, está aqui, o trabalho voluntário, inclusive de membros integrantes de órgãos da administração, no exercício de suas funções, deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço, como se tivesse ocorrido desembolso financeiro. Então, percebam, eu preciso fazer os lançamentos como se o desembolso financeiro e a receita financeira tivesse ocorrido. Então, vamos tentar ilustrar isso aqui. Por exemplo, um diretor prestou o serviço voluntário por 4 horas e, pelo valor de mercado, essas 4 horas teria aí um valor de R$600. Como que faz esses lançamentos? Então, eu fiz aqui, ó, pelo trabalho voluntário, como receita da entidade. Ó. Então, eu tive uma entrada de caixa, que na realidade é meramente de lançamento, e tive no resultado, um trabalho voluntário com restrição. E o caixa com restrição. Significa, esse caixa, de fato, nem existe. Mas, no mesmo momento, como se tivesse havido desembolso financeiro, eu vou debitar trabalho voluntário como despesa e vou dar a saída no caixa como se eu estivesse pagando por esse serviço voluntário. Logo no início, quando essa interpretação foi publicada, havia-se dúvidas em relação a isso, em relação ao próprio INSS, mas hoje já não se tem dúvidas em relação a essa questão. Dentro do balanço patrimonial, então, nós teríamos essa composição. Ó, num primeiro momento, reconheço a receita e um caixa entrando com restrição, e, no mesmo momento, eu faço também uma saída de caixa e uma despesa no meu resultado. Então, ele entrou e saiu no caixa para que eu possa demonstrar isso de maneira bem clara. Tá? Então, está aí as flechas mostrando o indicativo desses lançamentos. Aqui, em relação às entidades do terceiro setor, em relação à DMPL, tem um cuidado, inclusive, quando a gente fica atento a isso, nós conseguimos validar se as demonstrações estão corretas quanto ao quesito de restrição ou sem restrição. Percebam vocês aqui que nós temos os saldos de 2 anos, né, o inicial,
daí completamos um ano e o segundo período para ter a comparabilidade. Notem vocês que eu coloquei aqui recursos de superávit sem restrição. Então, percebam, ó, o superávit gerado, R$ 1.500 nesse nosso exemplo, eles são livres. Eles não têm restrição. Note, esses recursos eles vão parar dentro do patrimônio social. Eu coloquei aqui embaixo, ó. Mas eu não posso levar o total de R$ 2.000 para dentro do patrimônio social. O recurso que veio com restrição, eu vou levá-lo para dentro de outras reservas, R$ 500. Se nós somarmos todos os ativos com restrição, eles devem totalizar exatamente os R$ 500 que estão em outras reservas. Se não for assim, automaticamente podemos procurar onde cometemos o erro. Então, só repetindo, tivemos um superávit, nesse caso, de 2.000 unidades monetárias. Pelo resultado gerado, nós temos que saber quanto é com restrição e quanto é sem. Se nós temos 1.500 sem restrição, esses 1.500 vão para o patrimônio social. E os R$ 500 automaticamente vão para outras reservas. Então, aqui, normalmente, são as subvenções, trabalho voluntário, etc., tal, que vão acabar parando ali. Aqui não temos muitos comentários a fazer, ele é basicamente apenas segregado em operacionais, né, de financiamento e também de investimento. Então, aqui é bastante semelhante àquilo que nós temos nas outras empresas, então não há necessidade, e ele é bastante autoexplicativo em relação à sua classificação. Aqui, em questão das notas explicativas, são bastante parecidas até com as demais empresas, contexto operacional, critérios, políticas contábeis, então, novamente, é importante. A política contábil propriamente dita, como eu a estabeleci, então eu comecei com a ITG 2002, tudo que não tinha na ITG 2002, eu vou subsidiariamente para NBCTG 1000, ou eu poderia ir para as normas completas de FRS. Então eu escolho. Aqui cabe um comentário que, ao ler a ITG 2002, vocês vão encontrar lá que subsidiariamente, na escala hierárquica, tudo que não tiver na ITG 2002, nós deveríamos procurar os princípios de contabilidade, que nós temos lá a resolução 750. Porém, ela foi revogada, então nós vamos direto aqui para NBCTG 1000. Renúncia fiscal, não há mais necessidade de estimá-la e colocá-la no resultado, tá? Mas apenas dizer quais tributos a entidade se beneficiou e que o fisco estadual, municipal, distrital ou federal renunciou, abriu mão pela imunidade ou pela isenção. Subvenções recebidas, há necessidade de discriminar todos os contratos individualmente. Eu não posso fazer uma salada e colocar tudo ali, até porque a própria Receita Federal e o INSS exigem a discriminação contratualmente de todos os contratos firmados. Aqui, novamente, então, se contratos como subvenção ou não. Recursos com aplicação restrita ou vinculada, eu preciso discriminar todos os contratos e qual era a destinação, se a destinação foi dada corretamente ou se teve algum percalço pelo caminho. Demonstrações contábeis, quais foram elaboradas, as mínimas são essas. Depois, eventos subsequentes, são aqueles que começam ao encerrar um período, ou seja, então em 1º de janeiro começa um evento subsequente e ele vai até se transmitir aí, se fazer a autenticação dos livros diários, no caso das entidades aqui, ou a transmissão da ECD. Taxa de juros, é preciso todos os empréstimos, financiamentos contratados, discriminar quais foram as taxas de juros. Aqui, a legislação, o legislador, está preocupado em mostrar à sociedade, principalmente, como que essa entidade administra seus recursos, como ela contrai empréstimos, qual é a taxa de juros que esses empréstimos ou financiamentos estão submetidos. Seguros contratados, veja uma questão aí, bastante questão de segurança. A entidade tem seguros, quais seguros estão contratados, as apólices que estão vigentes, qual é os limites de cobertura, então é bem importante falar desse assunto.
Imobilizado a depreciação, como a depreciação foi calculada, que método se utilizou, como foi estimado a vida útil e tudo mais. Gratuidades que foram praticadas também, relacionar de forma segregada, tá? Isso está bem claro também. E também em relação à recuperabilidade dos ativos. Todos os ativos são recuperáveis? Sim, não, porque há de se colocar em notas explicativas. Aqui um pouquinho um resumo do que nós falamos até agora. Então, para quem adota o modelo da ITG 1000, então nós temos aí demonstração do resultado, o balanço patrimonial e as notas explicativas. Para aqueles que adotam o modelo da NBCTG 1000, balanço, demonstração do resultado abrangente, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e também as notas explicativas. Eu estou relacionando as notas, embora elas não sejam uma demonstração, mas se a gente não relacionar, aí a pessoa pode imaginar que não precisaria elaborá-las. Elas são de cunho obrigatório. O modelo completo, então, ele apenas traz a novidade aí da demonstração do valor adicionado em relação ao anterior. Aqui eu fiz uma observação dizendo que a demonstração do resultado abrangente pode ser inserida dentro da DMPL em coluna específica. O item 3.18 e 3.19 da NBCTG 1000, ele também permite, quando se elabora a DMPL ou a DLPA, por exemplo, a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, e adotando a DLPA e todas as alterações que tiveram dentro do PL transitaram ou por conta de crédito ou por conta de débito em conta de lucros e prejuízos acumulados, então não haveria necessidade de se fazer a demonstração do resultado abrangente. Então, para todos os efeitos, se tiver qualquer alteração no PL que não passou por lucros e prejuízos acumulados, por exemplo, um aumento de capital, por exemplo, com ingresso de dinheiro, automaticamente essa hipótese já cairia por terra e teria que se fazer ou ela separado ou dentro de uma coluna específica da demonstração do resultado das mutações do patrimônio líquido. Aqui as demonstrações obrigatórias também, balanço patrimonial, demonstração do resultado período, né, o termo mais aplicado, DMPL, DFC e as notas explicativas. O rol de dúvidas mais comuns. Agora fica um pouco mais interessante, porque a primeira parte é uma parte muito formal, né, embora o IFRS não seja apegado essencialmente à forma, mas a forma também precisa ser observada. Algumas dúvidas bastante comuns no dia a dia. Então, nós temos aqui, primeiro, como medir ativos, como mensurar ativos quando eu os recebo e o que fazer com a mensuração desses ativos a cada 31 de dezembro, por exemplo. Então, eu coloquei aqui, dizendo, ó, aqui no meio eu vou colocar o nome do ativo, aqui como ele deve ser medido quando eu recebo ele, na mensuração inicial, e como ele deve ser medido a cada 31 de dezembro. Começamos aqui, note que eu coloquei no alto da nossa tela para pequenas e médias empresas, aplicado também a microempresas. Há algumas exceções nesse quadro se nós falarmos de IFRS completo, tá? Até porque os intangíveis já temos algumas diferenças. Então, vamos deixar de lado o IFRS completo e vamos falar para microempresa, empresa de pequeno porte e pequena e média empresa. Os intangíveis que forem produzidos internamente não podem ser reconhecidos. Significa, todo gasto incorrido para gerar um intangível internamente dentro da empresa, ele deve transitar pelo resultado imediatamente. Não posso ativá-lo como um ativo intangível. Tá? Agora, se eu adquirir ele de fora da minha empresa, eu vou medi-lo pelo custo, a não ser que eu receba ele em combinação de negócios. Então, sempre a aquisição for de maneira natural, pela uma compra, fazendo uma compra dele, é pelo custo. Aqui, quando a gente fala custo, é o valor à vista. Tá? Juros são despesas financeiras, com algumas exceções quando nós falamos de ativos qualificáveis. Tá? Mas não vou entrar no assunto ainda. Ao final de cada período, ele continua pelo custo, menos amortização. E aqui,
para as microempresas, empresas de pequeno porte, pequenas e médias empresas, quando você não tem laudo para estimar a vida útil, e ele tem uma vida útil, subentende-se que seja 10 anos. Agora, tem alguns que não têm vida útil, ou a vida útil é por tempo indeterminado. Aí, claro que eu não vou amortizar. E também a necessidade de fazer análise de perdas, fazer análise de impairment também ao final de cada período. Aqui nós falamos de propriedade para investimento, ela deve ser reconhecida pelo custo de aquisição, preço de aquisição à vista, a não ser para ativos qualificáveis, e a cada 31 de dezembro ele precisa ser mensurado a valor justo. Quem pode fazer esse laudo de avaliação? Eu vou falar um pouquinho mais para frente quem pode elaborar o laudo. Note, aqui não tem impairment. Por quê? O impairment não se aplica se eu estou com o meu ativo a valor justo, só se ele tiver ao custo. Em relação ao imposto diferido, é pela alíquota de tributação sem desconto, tá? E em 31 de dezembro, novamente, da mesma maneira. Duplicatas a receber, então eu vou pelo valor à vista. Então, se eu financiei eventualmente as vendas que eu fiz para os meus clientes e tiver juros embutidos, eu vou reconhecê-las segregando os juros, mostrando esse ajuste a valor presente. Então, ficaria pelo valor à vista. Ao final de cada período, há de se fazer uma análise se não existe probabilidade de perdas. Ativos biológicos, e também podemos incluir nos ativos biológicos os produtos agrícolas no ponto de colheita. O que é um produto agrícola num ponto de colheita? Por exemplo, quando nós plantamos, por exemplo, pinos, o que é um produto agrícola no ponto de colheita? É a tora? Não. É a árvore abatida. Na hora que eu corto ela em 2, 3 pedaços, já não é mais um produto agrícola, ela já é um produto industrializado. Então, quando nós falamos de árvore, por exemplo, eu abati ela, então a árvore abatida é um produto agrícola. Dali para frente eu cortei ela, ela já não é mais um produto agrícola. Então eu vou medi-la pelo valor justo. Se não conseguir aplicar o valor justo, eu preciso demonstrar isso em notas explicativas, e aí eu adoto o custo. A mesma regra em 31 de dezembro. Então, note que eu preciso atualizá-los periodicamente, a valor justo. O estoque, via de regra, exceto para os produtos agrícolas, né, então, que nós já falamos, exceto para eles, nós vamos reconhecê-los pelo custo, e a cada 31 de dezembro, ao encerrar o período, pelo custo ou pelo preço de venda menos as despesas de venda. Dos dois, o menor. Note, aqui a norma específica aplicada aos estoques já trata do impairment. Então, se nós estivéssemos falando de FRS Full aqui, esta norma NBSTG 16, que trata dos estoques, ela já trata também do impairment. Eu não posso adotar a norma do impairment para ela, eu adoto a norma específica que trata dos estoques. A mesma coisa acontece dentro da NBCTG 1000. Ela já especifica como deve ser tratado. Eu não vou ler o tópico que fala do impairment, porque a própria tópico dos estoques já trata disso. Imobilizado também vou reconhecer pelo custo, tem algumas exceções, mas não vamos entrar nessas exceções. E a cada 31 de dezembro eu mantenho o meu custo, menos a depreciação, e se estiver acima do valor de mercado, reconheço perdas em relação a esse imobilizado. E, concluindo o nosso guarda-chuva, os principais ativos, nós colocamos aqui os ativos financeiros. Aqui tem várias questões. Via de regra é pelo preço transacional, pelo preço de mercado. Mas, eu posso ter ativos financeiros ao custo, posso ter a valor justo, então eu preciso me dedicar um pouco mais nas seções 11 e 12 da NBCTG 1000, que ela traz bastante detalhes. Análise do impairment, da recuperabilidade. Como faço isso na prática? Ao encerrar um período, então eu coloquei aqui, como as demonstrações conciliadas e ajustadas, o contador e o administrador da empresa, eles vão fazer a análise desses ativos. Com base no quê? Analisar todos os ativos com base nos indicadores. Eu descrevi os indicadores previstos na NBCTG 1000. Tá? Se você olhar os indicadores descritos na NBCTG 01, que trata do impairment, vai ser um pouco diferente, mas a ideia é a mesma.
Aqui estão eles, ó. Eu vou tratar primeiro das fontes externas, às quais deve ser dada uma atenção maior do que as internas, porque as internas, normalmente, elas estão sob o controle da entidade, e as externas, elas estão ligadas ao mercado, ao clima, a outros fatores, e que não estão sob o controle da empresa. Coloquei, o valor de mercado de um ativo diminuiu muito e afetou os meus ativos. Um outro indicador, mudança significativa no ambiente tecnológico, mercadológico, etc. Note, é tudo ilustrativo. Eu não posso aplicar ao pé da letra. Ah, não tem nenhum desse, então tá bom. É ilustrativo, não exaustivo. Taxa de juros de mercado. Se eu fiz o cálculo do ano anterior da recuperabilidade e usei o método do fluxo de caixa descontado, por exemplo, e a taxa desse fluxo mudou, pode ser que os meus ativos estejam desvalorizados. Ainda, o valor contábil dos ativos líquidos da entidade é maior que o valor justo estimado desses ativos. Então, são indicadores que podem me mostrar. Fontes internas. Eu citei aqui 3 fontes, principalmente alguma evidência, obsolescência, dano físico, desgaste acima do esperado. Você tirou o ativo de atividade e não tem perspectiva de gerar mais fluxo de caixa e também acha que não consegue vendê-lo pelo valor que consta no teu balanço. Então, são alguns dos indicadores que devem ser observados. Se estes indicadores estiverem todos positivos, tranquilo, tudo dentro da conformidade, basta nós fazermos uma nota explicativa dizendo que eles estão recuperáveis, todos os ativos, com base nestes indicadores. Se esses indicadores sinalizarem que um determinado ativo ou um grupo de ativos não está recuperável, aí sim, ó, eu vou fazer o quê? Um laudo de avaliação, ou de um ativo individualmente, ou de um ativo de uma unidade geradora de caixa, e há de se esclarecer que, em muitas situações, a empresa como um todo pode ser uma unidade geradora de caixa, principalmente quando a gente trata de pequenas e médias empresas. Então, às vezes, a própria empresa pode ser uma unidade geradora de caixa. E quando a gente tem dúvida, basta a gente buscar um pouco mais, entender como são tratadas essas unidades. Se o laudo me mostrar que há perdas, eu reconheço as perdas diretamente no resultado. Uma conta redutora do ativo e transita pelo resultado. Se não tiver perdas, eu não reconheço e, de qualquer forma, eu preciso fazer a nota explicativa. Então, via de regra, muitas das empresas, os indicadores sempre vão estar bastante coerentes, você se limita a essa questão que está demonstrada aqui. Essa questão do ajuste de avaliação patrimonial que nós temos, que foi introduzida pela lei societária dentro das empresas no Brasil, essa questão, nós estamos falando do ajuste de avaliação patrimonial. As pessoas têm bastante dúvida que momento que usa essa conta. E aí acaba classificando dentro do PL situações que não estão corretas. Muitos ainda imaginam que as subvenções devem ser classificadas dentro dessa ajuste de avaliação patrimonial, e as subvenções não devem ser classificadas diretamente ali, elas devem transitar pelo resultado, assim que as obrigações inerentes às subvenções forem sendo cumpridas. Vamos tentar mostrar um pouquinho essa questão. Um exemplo, ó, fizemos uma aplicação financeira, numa instituição financeira pós-fixada, na data de 1/2 do X0. E o vencimento, ó, 1/2 do X2. Note, aqui no meio, nós fizemos aqui a aplicação, então eu debitei aplicações financeiras, creditei o banco, conta movimento. Agora aqui, ó, ao encerrar essas demonstrações, essa aplicação, esse contrato ainda não acabou. Eu não sei quanto esse contrato vai render, porque se ele é pós-fixado, eu posso ter um rendimento no primeiro mês positivo, no segundo negativo, e assim sucessivamente. Então, note, eu preciso ver o que já rendeu no período. Vamos imaginar que tenha rendido 4%, então eu vou pegar e fazer esse cálculo. Ó. 100 mil, 4%, 4 mil. Eu ainda não posso transitar pelo resultado, porque eu ainda não tenho certeza dessa realização. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma ponte
para demonstrar isso, mas que vai ser um resultado abrangente. Ó. Então, note, ó, isso aqui vai para a nossa demonstração do resultado abrangente. Ó, aplicações financeiras, aumentei o valor, ajuste de avaliação patrimonial dentro do patrimônio líquido. Por quê? Decorrente da incerteza. Concluindo o período do contrato, aí eu faço o cálculo quanto que deu, ó, se o rendimento no próximo período aqui, após o encerramento das demonstrações, for de 1%, eu apurei esse resultado, automaticamente já levo para dentro do meu resultado, na demonstração do resultado, e neste momento também eu transfiro de dentro do PL, da conta de ajuste de avaliação patrimonial, para rendimentos de aplicações financeiras no meu resultado. Então, percebam, ajuste de avaliação patrimonial ela é uma ponte, normalmente aguardando o regime de competência. Nós tratamos isso quando tratamos de câmbio, nós tratamos isso quando nós fazemos conversões de moeda em algumas situações, empréstimos contraídos no exterior, tem várias situações que aplica essa questão. Uma outra questão que tem bastante dúvidas, e aqui por força da legislação da Lei 12.973, não por força da lei das normas de contabilidade propriamente dita, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, mas aqui há de se ter um cuidado muito grande tributariamente. Qualquer classificação incorreta coloca o contribuinte na condição de devedor de tributos em relação a algumas questões. Vamos tentar entender um pouquinho. Por exemplo, um caso prático. Nós estamos fazendo a venda de uma máquina pelo valor pré-fixado, R$20.000. Então, a nossa empresa vende máquinas, estamos vendendo uma máquina pelo valor pré-fixado de R$20.000. Significa que tem juros nessa operação. O prazo do recebimento, 18 meses, será cobrado R$ 1.111,11 por mês, um determinado mês vai arredondar para completar os 20.000. Taxa de juros embutidas ou de mercado aqui, quando nós vamos fazer ajuste a valor presente, de 3%, e a data da transação 20/11/X1. Vamos mostrar como é que fica isso. Eu fiz o calendário durante todo o período que eu vou receber essas parcelas. Então, note, no primeiro ano, em X1, eu vou estar recebendo durante um mês, depois mais 12 e depois mais 5 para completar aí os 18 meses. Note, os primeiros 12 meses eu vou tratar como circulante e os demais como não circulante na classificação. Para quem é pequena e média empresa, admite-se adotar circulante até o término do exercício seguinte. Porém, para as grandes empresas, é taxativo 12 meses, até por força da lei das SAs. Olha o registro que fizemos. Duplicatas a receber 13.000 no circulante, claro, eu trouxe daqui, e o restante no não circulante, e o resultado de R$20.000 já direto no meu resultado. Mas eu não fiz ainda o ajuste a valor presente. Vou fazê-lo nesse momento. O que eu fiz aqui? Ó? Eu estou extraindo do meu resultado uma conta redutora do resultado, excluindo os juros embutidos nessa operação. Então, nesse caso aqui, ó, da onde que eu tirei esses juros? Vamos mostrar aqui. Ó. É daqui. Ó. Eu estabeleci que o meu saldo credor, o caso aqui para quem está recebendo, ou devedor para quem está pagando, é 20.000, e o pagamento é 1.111,11, eu tenho os vencimentos, a taxa de juros é de 3%, 3% incidente sobre 20.000, dá R$600. E aí eu vou tendo a minha escala de juros. Tá? Isso aqui chama-se taxa efetiva de juros. FV igual a PV, abre parênteses, 1 mais I elevado a N, para chegar a esses resultados. Somando todos os juros das primeiras 12 parcelas, R$5.000. Somando os juros da 13ª parcela até a 18ª, mais R$700. Com isso, agora nós entendemos de onde vieram os valores relativos aos juros. Aqui vem uma ressalva bem importante que diz respeito à questão tributária. Lucro real e lucro presumido que queira distribuir lucro contábil. Tá? Precisa observar todas essas questões tributárias que nós estamos mostrando de agora em diante.
diz aqui, ó, as adições e exclusões referentes ao ajuste a valor presente, elas devem ser feitas exclusivamente na parte B do ELALUR e do ELACS, tá? E não se aplica subcontas. Agora anotem, isso é na minha condição de vendedor. Na condição de comprador eu adoto subcontas. Vamos tentar mostrar então na condição ainda de vendedor. Então nós teríamos essa situação no meu balanço patrimonial, na hora da venda. Então eu vendi, tenho 2 contas redutoras de juros, tranquilo. Posso falar que há juros a apropriar ou a receber, mas também posso chamar de ajuste a valor presente. E no resultado, mês a mês, eu vou levar esses juros independente de recebê-los, porque é regime de competência. E as pessoas pensam, não recebi a parcela correspondente à venda, eu não reconheço. É o contrário. A parcela você baixa quando você recebe. E os juros mês a mês devem ser reconhecidos. Aqui vem o grande cuidado. Uma empresa, quando ela compra uma máquina para o seu ativo imobilizado, vejam o cuidado que nós precisamos ter. Então, nós temos aqui, compramos a mesma máquina. Ó. Note, eu estou registrando a máquina com juros e não é um ativo qualificável. Por que é um ativo qualificável? É um ativo que leva um longo período de tempo para ficar pronto. Então, significa, se eu comprar ele pronto, ele já está pronto. Então, ele não é qualificável. O que é um ativo qualificável? A construção de um prédio, então ele leva 6, 7, 11, 20, 24 meses para ficar pronto. Este é um ativo qualificável. E os juros incorridos durante o período de construção, eles vão virar ativo. Mas esse não é o caso. Uma máquina eu já comprei pronto. Note, eu reconheci a máquina e imediatamente reconheci uma conta redutora da máquina, chamado Máquinas e Equipamentos, Lei 12.973, que são os juros. E aí, eu reconheço o meu financiamento, segregando ele em circulante e não circulante, e 2 contas redutoras de juros. Ó, aqui está a subconta. Se eu não segregar dessa maneira, eu estou com problemas com a Receita Federal, porque eu não estou observando a Lei 12.973 e não estou observando a Instrução Normativa 1700 de 2017. Tá? Vamos ver como é que faz com a depreciação disso aqui. Imagina agora, então, vou ter uma depreciação credora e uma devedora. Será que é isso? Guarda um pouquinho isso na tua cabeça. Daqui a pouco nós vamos voltar a esse tema. Aqui está a base legal, artigo 93 da Instrução Normativa 1700, diz o ajuste a valor presente de passivos. Então, está aqui, ó, isso aqui são passivos. O ajuste a valor presente de passivos deve ser evidenciado contabilmente em subconta vinculada ao ativo. Uma das perguntas que frequentemente me fazem, professor, isso não fere a norma de contabilidade? Não, não fere. Porque a norma de contabilidade diz que um ativo imobilizado deve ser reconhecido pelo seu valor à vista, exceto o ativo qualificável. Se eu somar, fizer aqui 20 menos 5.700, ele fica pelo valor à vista. Então, o resultado alcança o que está previsto na norma de contabilidade. Então, a Receita Federal que introduziu, através da 12.973, essa questão das subcontas. Vamos mostrar uma situação, como é que ela fica no balanço. Ó. Então, nós temos aqui no balanço o imobilizado, 20 mil. Logo abaixo, uma conta redutora de 5.700. Aqui todos nós estamos falando de mesmos níveis de contas. Então, note, imobilizado, Lei 12.973. São todas tratadas como subconta. Imobilizado é uma subconta, isso é uma subconta. O que é uma subconta? É uma conta em grau de lançamento, tá? Que pode receber lançamentos. Ó, baixar a medida que o bem for depreciado. Então, como vou baixar isso? Espera um pouquinho, eu só vou mostrar uma outra tela e eu volto para mostrar como se faz a depreciação e o reconhecimento disso. Tratamento tributário nas vendas. Então, hoje, eu falei logo no início, quando nós conversamos, eu falei, eu não posso mais fazer contabilidade fechando os olhos, pegando a norma de contabilidade e aplicando ela cegamente. Por quê? Porque eu tenho implicações tributárias. Isso aqui nada mais é que fazer a neutralização tributária, para eu não ser autuado pelo fisco. Isso aqui tem cruzamento
dentro da ECD e dentro da ECF. Então, temos que cuidar bastante. Se eu fiz uma venda, por exemplo, a prazo, note, essa venda a prazo veio para o meu resultado e uma duplicata a receber. Aqui eu vou fazer bem simples. Percebam vocês que ao registrar o ajuste a valor presente, eu vou fazer uma conta redutora dentro do meu resultado. Então, estou tirando do meu resultado, nesse momento, esse ajuste a valor presente. Aqui, apenas a ilustração como ficaria no ativo. Como é que nós vamos tratar isso? Ó? À medida que eu vou reconhecendo no resultado, mês a mês, o ajuste a valor presente, com base na taxa efetiva de juros, eu vou transitá-lo pelo resultado. Percebam, ó, ele veio positivamente como uma receita financeira para o resultado. Aqui, nós precisamos pensar como é que eu trato essas duas questões tributariamente, porque eu não posso mais fazer contabilidade pensando só em parte contábil. Eu preciso pensar também em parte tributária, porque o tributo pode estar sendo gerado, o fato gerador desse tributo, mesmo que isso de fato não aconteceu. Então, aqui, dentro da minha ECF, eu vou pegar meu lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição, se ele foi 10 mil, estes 29.110 eu vou adicionar, porque oferecer a tributação já. Note aqui, é um desrespeito por parte do Fisco Federal, inclusive ao regime de competência. É um desrespeito. Mas está na norma, está na instrução normativa, precisa ser cumprida. À medida que eu vou reconhecendo o ajuste a valor presente, eu vou excluindo para não fazer bitributação ou oferecer duas vezes a tributação à questão do ajuste a valor presente. Aqui está a base legal. Quando a gente precisar consultar um pouquinho mais, abre a instrução normativa e você vai ver lá no artigo 90 a 92, tudo isso ilustrado. Inclusive tem um anexo, você pode abrir o anexo. Praticamente isso aqui é cópia do anexo. Então, não foi nada criado pelo professor Laudelino. Vejam a compra a prazo. Vamos voltar àquela ideia da depreciação. Eu comprei um equipamento a prazo, 120 mil, então tem juros nesses 120. Se o valor à vista for 100, significa que eu tenho 20 mil de juros. Como é que eu faço com a depreciação? Eu preciso de um laudo de avaliação, daqui a pouco eu mostro como elaborar um laudo, mas vamos imaginar que o laudo já tenha sido feito, 10% ao ano, sem valor residual, então eu vou depreciá-lo inteiro porque eu não consegui estimar o valor residual. Vamos mostrar isso dentro do nosso balanço patrimonial. Veja, eu tenho um imobilizado de 100, mas ele é decorrente de uma compra de um equipamento por 120, uma conta redutora desse equipamento, Lei 12.973, de 20 mil, para totalizar o valor à vista. E aqui eu trouxe para vocês a questão do financiamento e dos juros desse financiamento. Veja, a depreciação, se ela for 10%, eu preciso transitar uma parte dessa depreciação pelo resultado e uma parte ela vai permanecer aqui no ativo. Vamos mostrar aqui. Ó. Então, note, eu debitei despesa de depreciação 10 mil, que é 10% do valor líquido, foi para o resultado. Tá? Agora, o que eu fiz? Um outro débito, Lei 12.973, de 2, e fiz um crédito de 12 mil. E ele vai ficar disposto dessa maneira. Então, percebam, eu tenho uma depreciação credora e tenho uma depreciação devedora dentro do meu ativo. E, de repente, a gente olha e pensa, nossa, está errado, está tudo errado, e está tudo certo. Tá? Por força da Lei 12.973. Como é que eu faço com isso aqui? Ó? Como é que eu resolvo isso aqui? Como é que eu trato isso tributariamente? Aproveitando, vamos mostrar como é que pode fazer isso aí. Esses 2 mil e esse 20, como é que eu trato no meu Elalur? Então, eu venho para cá, novamente, eu parto de um lucro do período, se for mensal ou trimestral, por exemplo. O que eu fiz aqui? Se eu tenho um lucro de 10 mil, antes dos ajustes aqui, lucro líquido antes do IR da contribuição, à medida que isso aqui transitar pelo resultado, ó, eu vou adicionando. Tá? À medida
que isso aqui for realizado, eu vou excluindo. Claro que eu já trouxe o valor total, porque eu não queria fazer lançamento mês a mês. Mas aqui subentenda-se que veio mês a mês. Então, eu mostrei o valor total para ficar um pouco mais fácil. Então, percebam, a questão das subcontas nós temos que ter bastante cuidado. Tem outras questões que adotam subcontas que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente também. Base legal, novamente. Mensuração a valor justo. Nós temos aí vários ativos que são medidos a valor justo. Vou mostrar alguns. Instrumentos financeiros, propriedade para investimento, ativos biológicos, produto agrícola no ponto de colheita também, subvenções, outros ativos. O que é o valor justo? Via de regra é o valor de mercado, está na NBCTG 46, menos as despesas de venda. Inclusive os tributos incidentes sobre vendas, aí nós chegamos ao valor justo. O valor justo, via de regra, deve ser reconhecido sempre no resultado. Tem algumas exceções, não vamos tratar das exceções, vamos nos manter na regra. Quem pode fazer o laudo? Então eu coloquei aqui em cima. Quando nós falamos de imobilizado para efeitos de depreciação, quem pode fazer um laudo para efeitos de estimar o valor da depreciação? O que nós diz a ITG 10 no item 33? Consideram-se avaliadores os especialistas que tenham experiência, competência profissional, objetividade, conhecimento técnico. Avaliadores devem conhecer ou buscar o conhecimento a respeito da sua utilização, etc. E diz aqui, ó, bem importante, avaliadores internos e externos. Então, por enquanto, para efeitos de depreciação, o avaliador pode ser interno e externo. Claro que o cara tem que conhecer do assunto, mas podem ser ambos. Em relação ao valor justo das propriedades para investimento, a NBCTG 28, ela já trouxe uma novidade na sua 4ª revisão. Ela diz, ó, devem ser profissionais independentes. Significa, interno não pode fazer. Tem que ser um profissional que não tenha vínculo com a empresa. Normalmente são empresas ou profissionais qualificados que não estão ligados diretamente à empresa. Então, um profissional interno que fizer para efeitos de valor justo da NBCTG 28, ele não pode mais ser feito internamente. Então, alguns cuidados. Aqui são as formalidades dos laudos. As pessoas me perguntam muito, ó, professor, quais são as formalidades? Nós temos na ITG 10 algumas formalidades, critérios de avaliação, premissas. Eu coloquei aqui quais são os critérios que as premissas têm que observar, basta ler e ficar atento a elas. Elementos de comparação, como é que você chegou àquele valor, está comparando essa mesa com o quê? Está comparando um veículo com o quê para dizer que ele vale aquele valor? Localização física, correlações com registros contábeis, nós precisamos saber se aqueles bens estão dentro da contabilidade registrados ou não, o laudo tem que dizer isso. Ainda, o valor residual para efeitos de depreciação, de acordo com as práticas de alienar os bens após o período de utilização. Como a empresa pretende ou costuma vender os seus bens após utilizá-los pelo período da vida útil? A vida útil é o tempo que a entidade, que a empresa pretende usar daqueles bens para a sua atividade dentro da empresa. E ainda eu coloquei aqui, ó, formalidades da ABNT NBR 14653. Então essa NBR ela traz detalhes das formalidades, que são várias, e que precisam ser observadas. Então, resumindo, nós temos as formalidades mínimas que um laudo precisa ter para efeitos de lançar depreciação ou para efeitos de reconhecer valor justo. Outro detalhe, é bem importante, sempre o laudo de avaliação, ele precisa ser aprovado pelo órgão dentro da empresa. Então vamos imaginar, alguém fez o laudo, a diretoria precisa aprovar esse laudo. Então tem que ter o termo de aprovação. Tem que ficar atento, porque sem isso a formalidade não fica perfeita. Um pouquinho sobre investimento, coligada, controlada. A parte de conceitos eu não vou me apegar, mas eu trouxe eles apenas para quem tem dúvidas. O que é uma
coligado, o que é uma controlada, um empreendimento controlado em conjunto, mas nós vamos seguir um pouquinho em frente, mostrando ainda mais alguns conceitos da equivalência patrimonial, o que é essa equivalência patrimonial, o que é um negócio conjunto, mas eu trouxe um exemplo e ele vai ajudar a ilustrar bastante. O controle normalmente existe quando você tem 50% do capital votante, ou 50% mais um, evidentemente, mas vale a essência do relacionamento. Às vezes você tem mais de 50% e você não consegue ser o controlador. Então, vale a essência. Sempre ligado às atividades e às políticas operacionais e financeiras. Aqui nós estamos falando do controle indireto e direto. Aqui, no caso, nós temos a empresa A, ela é proprietária de 60% das ações ou das cotas de B, então, logo, ela tem o controle direto de B. Pode ser indireto também. A B tem 70% de C, então, logo, a A ela tem o controle indireto. Todas essas questões aqui há de se aplicar o método da equivalência patrimonial. Vamos tentar mostrar que esse é um pouco complexo. Aqui, se a empresa A tiver 30%, por exemplo, das ações ou cotas da C, ela é uma coligada. Por quê? Acima de 20, influência significativa. Acima de 20 até 50 são coligadas. Acima de 50, controladas. Aqui também, se tiver 30%, uma coligada. E aí, estas duas têm o controle conjunto. Então, nesse caso, todas elas, se fizerem demonstrações individuais, consolidadas ou separadas, precisam usar o método da equivalência patrimonial. Em alguns casos, separadas estão isentos disso. Mas aqui está mostrando essa questão. Tá? O método da equivalência patrimonial, esse é bem interessante, porque, veja, vamos imaginar o que é essa participação societária. Muitos dos balanços que a gente percebe só traz a participação societária, não desmembra a ágio, não desmembra mais-valia, não desmembra... e aí acaba ficando pela metade. Por exemplo, se nós adquirimos 25% das cotas de beta em 1/1 de 2017, significa que nós precisamos ter um laudo de avaliação para ver quanto valem essas cotas que eu adquiri, quanto vale essa empresa, quanto vale esses 25% dessa empresa. Nós chamamos aqui isso de valuation, mas não vou entrar agora, mais para frente eu explico um pouquinho melhor. Tá? Veja essa questão aqui. Então, nós temos aqui a participação societária que nós adquirimos. Agora, se essa empresa que nós adquirimos, que é a Beta, ela nos der resultado, então eu vou ter uma participação. Se eu adquirir 25%, eu levo 25% desse resultado para dentro da minha demonstração do resultado, porque eu sou a delta, e trago para cá lucro realizado ou o nome que você achar melhor. Isso resolveu o meu problema? Não. Isso apenas reconhecia o lucro. Eu preciso reconhecer equivalência patrimonial. Neste caso, note, houve uma variação de um ano para outro de R$100 mil. Se eu tenho 25%, eu vou ter que colocar uma equivalência patrimonial de 25%. Tá? No caso, 25 mil. Por que neste caso eu não posso levar essa equivalência patrimonial para dentro do meu resultado? Porque, note, a única conta que teve alteração foi a conta de ajuste de avaliação patrimonial. Então, ela é o quê? Resultado abrangente. Então, eu não posso levar para o resultado da minha empresa aqui e eu preciso ajustá-la lá dentro do meu PL também. Aqui embaixo eu coloquei um detalhe da norma em relação a isso. Propriedades para investimento, tem alguns cuidados, eu não vou falar deles, mas eu vou falar da subconta, anote. Então, se eu tenho um terreno e ele é considerado uma propriedade para investimento, e eu adquiri ele por 100 mil, cada 31 de dezembro, para as empresas que são IFRS completo, elas têm a faculdade aí de mensurar o valor justo ou não. Tá? Então, veja, se eu mensurar o valor justo, eu não posso simplesmente lançar isso dentro da mesma conta. Eu preciso fazer segregado a variação no valor justo. Não meramente por força da norma de contabilidade, mas por força de uma norma que trata aí em relação à questão do tributo. Tá? Então, está aí a subconta e aí tratando do laudo também. Sempre que eu reconheço mais-valia decorrente de valor justo, no mesmo instante eu reconheço também a parte dos tributos diferidos. Via de regra, numa empresa de lucro real,
é algo em torno de 34%. Então, o que eu fiz aqui? Reconheci os tributos diferidos já no resultado e um passivo como tributos diferidos. Aqui um pouquinho os aspectos tributários. Então, se eu quero neutralidade tributária em relação a esse valor justo, eu sou obrigado a evidenciar em subconta. Não evidenciado em subconta, não posso efetivamente fazer a neutralidade tributária. Não tem a neutralidade tributária, então bastante cuidado. Aqui eu até fiz uma questão aqui, ó, note, ó, se eu fiz o reconhecimento de uma mais-valia desta maneira, ó, tá perfeito. Se eu fiz ele dessa maneira, ó, levando o valor para dentro da conta terrenos, ou subconta terrenos, como você preferir chamar, esse aqui está perfeito, esse não. Esse aqui é não tributado e aqui os 200 mil são sim tributados, por uma falta de formalidade na escrituração contábil. Então aqui, ó, cuidado que ele é tributado se demonstrado dessa maneira. Tá? Perdeu a rastreabilidade segundo a própria Receita Federal. Ok? Perfeito, a base legal. Aqui algumas questões quanto ao ágio. Esse é bem importante porque o ágio gerado internamente não se reconhece. Mas o ágio adquirido, note, adquirido, através de combinação de negócios, que é tratado no CPC 15 ou NBCTG 15, ele é reconhecido sim como um ativo, dentro do grupo investimento. O que eu preciso para reconhecer o ágio? Esse aqui eu vou tentar esclarecer calmamente para que a gente entenda, senão nós vamos ficar sem entender. Um exemplo, a empresa Delta adquiriu a participação societária de 50% da CIA do Pão, pelo valor de 1.700.000. Posso só registrar isso e tudo bem? Não. Veja, se a empresa Delta adquiriu um investimento, primeira coisa, eu preciso avaliar quanto vale a CIA do Pão. Então, eu fiz um valuation da CIA do Pão, fiz uma avaliação. O valor justo da CIA do Pão é 3 milhões, eu comprei 50%, então a parte que eu comprei, que eu fiz de investimento, é 1.500.000 reais. Se o PL da CIA do Pão é 2 milhões, eu já sei como fazer o reconhecimento do meu investimento. Como eu tenho 50%, então 1 milhão eu já levo para dentro do meu investimento participação societária. Está resolvido? Não, ainda faltam 700.000 reais. Agora vou começar a desvendar isso. Ó. Então a minha CIA do Pão, qual o PL? 50%. Está aqui, ó. Eu coloquei ali, ó, é 1 milhão. Qual o valor de mercado dos 50% da CIA do Pão? Eu vou aqui trazer o valor de mercado, eu trago para cá, ó, 1.500.000 reais. Tem mais-valia ou menos-valia? A mais-valia ou menos-valia é a diferença do PL, dos 50% do PL, dos 50% do valor de mercado do meu investimento, da minha CIA do Pão. Então, aqui eu tenho uma mais-valia de 500.000. Paguei ágio ou teve compra vantajosa? Porque não existe deságio. Tá? Compra vantajosa ou ágio. Neste caso, como o valor de mercado é 1.500.000 e eu paguei 1.700.000, eu paguei ágio de 200.000 reais. Então, note, agora eu já posso completar aqui o meu investimento. Eu tenho uma mais-valia de 500 e tenho um ágio de 200.000 reais. Agora, num primeiro momento, terminei o lançamento da minha participação societária que eu adquiri. Este ágio, todos os anos, tá? Ó, o ágio precisa do teste de impairment. Vamos supor que nós compramos, fizemos esse investimento lá para o mês de maio, junho, em dezembro, eu já preciso fazer um novo laudo de avaliação para saber se o ágio ainda existe ou não, e aí se ele não existe, eu tenho que reconhecer o impairment. E não reverte nunca mais, ágio não reverte, mesmo que a empresa no mercado adquira valor superior ao que está aqui, não reverte. A mais-valia não se trata com impairment, se trata com amortização. Então aqui eu tenho que ver, ela está ligada ao quê? Aqui quem faz o laudo de avaliação tem que dizer, olha, a mais-valia está ligada aos ativos tais das investidas ou das controladas. Então você vai naqueles ativos e vê qual é a amortização deles pelo mesmo período
você vai fazer a amortização dessa mais-valia. Aqui estão apenas os conceitos de mais-valia, menos-valia, ágil e compra vantajosa. E aí, com isso, a gente praticamente encerra essa parte expositiva e espero que tenha sido bastante ilustrativo. São apenas algumas pinçadas em relação a essas questões um pouquinho mais complexas, mas que merecem todo o cuidado no dia a dia que nós estamos trabalhando. Então é isso, e com isso nós encerramos mais um seminário tratando das demonstrações, tratando de políticas e tratando de notas explicativas, principalmente mostrando cuidados também em relação à parte societária e também à parte tributária. Todo cuidado é pouco, principalmente se você é optando pelo lucro real ou se você é optando pelo lucro presumido e quer distribuir lucro contábil. Ou você adota a política de subcontas prevista na Lei 12.973 e hoje regulamentada pela Instrução Normativa 17.00/2017, ou você não pode distribuir esses lucros gerados excedentes pela contabilidade. É isso. Muito obrigado a todos vocês.